Hoje eu vou abrir outra página da minha infância para vocês. Por que que ninguém ensina uma criança a viver com medo? Ela simplesmente aprende. E o pior, eu estava acreditando que eu estava aprendendo a obedecer. E só depois de muitos anos, eu entendi que eu não estava aprendendo a obedecer. Eu estava aprendendo a sobreviver. Tudo começou com pequenas regras. Eu não podia ligar uma televisão sem autorização, eu não podia comer uma fruta, eu não podia cumprimentar um colega na rua, eu não podia ligar o som para ouvir uma música. Ouvir músicas da época, então, jamais. Eu não podia levar as minhas amigas em casa. E para mim aquilo era uma forma de educação, sendo que eu via todas as outras crianças terem coisas que eu não tinha. E foi ali que o medo começou a controlar a minha infância. Muitas vezes uma dor, uma ferida, ela não começa com grandes acontecimentos. Ela começa quando deixamos de ver a liberdade que Deus sonhou para nós. E ainda assim, nenhuma prisão emocional é maior do que aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Foi aí que eu comecei a aprender sobre os sons da minha casa. O silêncio, os gritos, uma porta se batendo. Os adultos, eles não sabem o que eles acabam causando nas crianças. Até a gente não sabe o que a gente está causando nas nossas crianças. Naquela época, meu pai não tinha entendimento do que ele estava fazendo na minha vida, ou comigo, ou com o meu irmão. E quando eu ouvia o meu pai bater no meu irmão, eu escutava aqueles gritos, que eu escondia no meu quarto atrás da porta e começava a chorar. Eu não entendia por que aquela cena estava acontecendo. Enquanto ele sofria, eu ficava imaginando quando ia ser a minha vez. E não foi fácil assistir tudo aquilo, porque não era apenas uma surrinha ou alguma coisa nesse sentido. Eram umas surras bem pesadas. Existem alguns medos que eles nascem antes mesmo da dor chegar. Mas Deus conhece cada medo escondido no nosso coração. Ele nunca abandona aqueles que o mundo acredita ter esquecido. E por isso muitas pessoas hoje têm alguns medos que não sabem nem por que eles existem. O medo escondido ali de falar em público, o medo de se relacionar, o medo de fazer qualquer outro tipo de coisa. Porque talvez aconteceu um bloqueio lá na sua infância que acabou determinando o resto do seu futuro. Mas antes desse medo chegar, Deus já tinha visto esse medo lá na frente. Já estava te esperando para te curar, te lavar e te redimir, para você viver algo novo na sua vida. Eu nunca vou me esquecer do dia que meu irmão saiu de casa. Ele tinha chegado da escola e as notas dele não haviam sido muito boas, sabe? Então, a minha madrasta ficou dizendo algumas coisas para o meu pai sobre meu irmão. E meu pai ficou furioso. E nesse dia, o meu pai deu uma surra no meu irmão, muito pesada. E naquele dia meu irmão saiu de casa. Eu me lembro até hoje dele sair com uma sacolinha do Tatico com algumas roupas e falar que estava indo embora. E essa cena eu jamais vou esquecer na minha vida. Durante muitos anos eu achei que a cena da sacola me marcou, sabe? Mas hoje eu entendo que o que havia me marcado era ele ter ido embora enquanto eu permanecia. E depois desse exato dia, o meu pai começou a me bater também. Ele não tinha entendimento do que ele estava falando. Eu amo meu pai, amo a vida do meu pai. E eu já perdoei ele por tudo o que aconteceu, mas aquilo me marcou para sempre. Há perdas que mudam completamente a forma como que a gente enxerga a vida. Mas mesmo assim, Deus continua presente. Deus, ele permanece enquanto todo mundo vai embora. Mas ele permanece. Contar isso para vocês hoje não está sendo fácil e eu nem quero que meu pai me interprete de outra forma, mas eu só quero compartilhar com vocês e abrir os olhos de outros pais como isso pode influenciar todo um futuro de uma pessoa. Ali vieram socos, vieram tapas, vieram fios, vieram coisas que me marcaram muito, mas sabe o que mais me marcou de verdade? Não eram as surras. Era no final eu estender os braços pro meu pai e pedir um abraço que eu nunca mais eu tive. Durante muito tempo eu achei que eu estava aprendendo a ser obediente, eu aprendendo a ser forte, sabe?
Mas hoje eu consigo entender que eu estava apenas tentando sobreviver. E nenhuma criança deveria aprender a viver isso dentro da própria casa. Talvez você também tenha aprendido a sobreviver. Mas Deus não criou você para sobreviver. Deus criou você para viver. E hoje Deus te chama para restaurar a sua identidade e trazer você para viver uma vida nova. E se hoje o medo controla a sua vida, eu declaro hoje em nome de Jesus que o medo não vai mais controlar a sua vida, ele não vai ter mais a palavra final com relação a quem você é ou ao seu futuro. Deus é especialista em transformar ambientes de dor em testemunhos de fé. O que tentaram destruir em você, intencionalmente ou sem intenção, será restaurado pela graça de Deus. Eu sou Clícia e quero te agradecer por me acompanhar em mais um capítulo de Forjada. E se esse vídeo falou o seu coração, compartilhe, pois teremos mais episódios de Forjada aqui no canal. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as lágrimas de uma criança e como Deus viu o que ninguém mais viu. Um beijo para vocês e até a próxima.